Pessoal, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre avaliação respiratória, né? Tem vários pontos aqui importantes e que também a gente faz muita relação com doenças, né? E que já vai poder ajudar vocês também em algumas questões que apareçam algum tipo de alteração anatômica, algum tipo de fisiopatologia ou base para o tratamento fisioterapêutico, tá bom? Um destaque para mim, gente, é o tipo de tórax, tá? Então, quando a gente fala em tipo de tórax, especialmente o tipo globoso ou tonel, tem que aprender tudo que está escrito aqui, beleza? Então, o que que é isso? O diâmetro antero-posterior é igual ou maior que o transversal, quando o normal seria o inverso. Antero-posterior é esse lateral aqui, o transversal é esse aqui da frente, na parte da frente. Então, o tórax ele fica redondinho, por isso chama globoso ou tonel. A caixa torácica perde sua movimentação normal, já que o espaço intercostal estão aumentados, o diafragma fica horizontalizado, e esse tipo de alteração acompanha as patologias que causam obstrução do fluxo, como enfisema, asma e bronquiectasia. Então, especialmente, gente, aparece nas provas relacionadas ao DPOC, tá? O tórax adota uma posição inspiratória constante por conta da hiperinsuflação pulmonar. Todos esses pontos aqui são importantes. Pode cair questões relacionadas ao próprio tórax ou pode cair questões relacionadas ao DPOC, beleza? Em relação à avaliação, a gente também tem a ausculta pulmonar. Nessa imagenzinha, pessoal, tem alguns pontos de ausculta. As bancas não costumam perguntar isso, né, os pontos específicos, mas só um detalhe, né? Ela é sempre bilateral e simétrica. Então, tá vendo ali, ó, ponto um, daí depois vem ponto 2, ponto 3. Então, sempre bilateral e simétrica, porque tem que ser comparativa. E aí, na ausculta, a gente vai verificar primeiro o murmúrio vesicular, que é o som normal que a gente tem. Se ele está presente, diminuído ou ausente, tá? E também se a gente tem os ruídos adventícios. Os ruídos adventícios são os sons anormais, como sibilo, crepitação ou ronco. Então, pensando nisso, o que que é som normal? É o som vesicular ou bronquial, tá? Que vai ser do ar passando pelos tubos, pelas vias aéreas, tá bom? Então, assim, os sons bronquiais são auscultados na ventilação normal na região de via aérea superior, entre a cavidade nasal e o brônquio principal, então, essa região de cima, tá? Essa via aérea superior, ela é mais calibrosa, então os sons são mais altos, tá? Quando esses sons são ouvidos fora da área traqueobronquial, aqui, ó, pode traduzir infiltração no parênquima, tá? Por ter sido consolidado. Mas os sons normais são ouvidos mais altos nessa região superior. Os sons vesiculares menores são gerados nas estruturas intralobares, que é o que a gente ausculta no pulmão, tá? Os sons anormais, eles acontecem de várias formas, tem várias classificações. Então, por exemplo, as crepitações, elas são auscultadas quando ocorre abertura súbita de pequenas vias aéreas, contendo uma pequena quantidade de líquido. Então, quando tem um processo de líquido, um processo inflamatório. Os sibilos são decorrentes da passagem do ar nas vias aéreas estreitas. Então, quando a gente fala aqui estreitas, gente, anormal é quando a gente tem broncoespasmo, tá? É interessante da gente relacionar. Pode ser na ins ou na ex, mas o mais comum é serem na expiração, tá? Então, ó, o sibilo é uma interação entre o calibre e a passagem do ar, que vai causar um som tipo de um assovio, tá? Mais comum na fase expiratória. Situações mais comuns de sibilo: asma, tumores intralumiais, secreções, corpo estranho, compressão externa por alguma massa, compressão dinâmica da via aérea, mas especialmente asma e especialmente broncoespasmo são os pontos para a gente guardar. Os roncos. Os roncos são sons contínuos, tá? E aí são os sons mais graves, são audíveis na inspiração e na expiração, normalmente produzido
pelo estreitamento das vias aéreas por secreção. Então, não é por conta do broncoespasmo, é por conta da presença de secreção. E o ronco, ele parece com um ronco mesmo, quando a gente pensa numa pessoa roncando. Mais comum em asma, bronquite, bronquiectasia e obstrução por conta dessa presença secreção. Atrito, deixa eu só destacar aqui, ronco. Atrito pleural é mais ou menos como um rangido que é produzido pelo atrito entre as pleuras inflamadas. É irregular, descontínuo, mais intenso na inspiração, se modifica com a tosse, tá? Desculpa, não se modifica com a tosse, porque está localizado ali onde aquela inflamação pleural está acontecendo, e parece com som de couro, como se a gente pegasse um couro duro, assim, e fizesse atrito, ou de pano velho, assim, sabe? Um som mais áspero, vamos dizer assim. As crepitações ou estertores são descontínuos, apresentam forma curta, explosivos, usualmente associado com desordem cardiopulmonares, parecido com o roçar do cabelo, quando a gente pega aqui o cabelo perto do ouvido. São geralmente gerados durante a inspiração, pela abertura súbita das vias aéreas, até então fechadas, e na expiração, pelo fechamento delas. Pode ser motivado pelo aumento da retração, pelo edema, pela inflamação do tecido pulmonar. Porém, pode aparecer em indivíduos jovens saudáveis quando realizam inspiração profunda a partir do volume residual sem ser patológico. Aqui é só uma observação, porque normalmente não é o tipo de coisa que cai nas provas, tá? Mais comum na pneumonia, fibrose pulmonar e DPOC. Mas eu estou destacando aqui os pontos principais, tá? Então, especialmente pneumonia. Esses são as principais características, pessoal. Vamos lá, questão da IDECAM Mossoró 2024. O som pulmonar contínuo e grave de baixa frequência, que pode ser escutado durante a ins e a ex, mas que ocorre com mais frequência durante a expiração, pode alterar-se com a tosse. Sua ocorrência indica a presença de secreção brônquica. Assinale a alternativa que indica corretamente o som pulmonar. Alternativa A, sibilo, B, ronco, C, grasnido, D, crepitação, E, estridor faríngeo. E aí, gente, contínuo, grave, né, mas o som grave mesmo, né, eu fico com dificuldade de explicar som grave e agudo, mas é um som mais grosso. Na ins e na ex, tá? Altera-se com a tosse, porque desloca a secreção. Ó, indica a presença de secreção. Qual que é a resposta, gente? Ronco, tá? Normalmente, quando grasnido, eu honestamente não conheço essa classificação. Se alguém quiser conhecer, quiser complementar aqui na aula, eu agradeço. Sibilo, normalmente, é aquilo que a gente falou do broncoespasmo, estreitamento das vias aéreas, mais comum na asma, tá joia? As crepitações vão estar mais ligadas à pneumonia, né? Quando a gente tem um processo inflamatório. Esse dor laríngeo, gente, é um som que parece um ronco muito alto em via aérea superior, quando a gente tem colapso da via aérea. Então, quando tem traqueomalácia, quando tem essa região colapsada, e aí a hora que o som passa, que o ar passa, faz um som, tipo um ronco mesmo, bem alto, um ronco da gente dormir, né, da pessoa dormindo e roncando. Mas não é por conta da presença da secreção, é por conta desse desabamento das vias aéreas, tá bom? Então, a ausculta a gente está vendo aqui, né, que é um tema que não cai muito em muitas provas, mas que para a IDECAM aí aparece. Bem, sinais vitais e nomenclaturas ligadas ao sistema respiratório. Eupneia, respiração normal de 12 a 20 excursões. Taquipneia, respiração rápida e superficial maior que 20. Hiperpneia, hiperventilação rápida e profunda. Bradipneia, respiração lenta, né? Abaixo ali de 10, de 12. E apneia, ausência de respiração. Então, são termos também importantes para quem não lembra, a gente poder relembrar.
A gente também tem a dispneia. A dispneia é a sensação subjetiva de falta de ar. E tem algumas condições que causam dispneia e que vira e mexe cai em prova, eu acho assim, que a IDECAN tem cara aí de perguntar esse tipo de coisa, tá? Então, a ortopneia é a dispneia quando a pessoa deita. Cuidado, gente, que quando a gente ouve esse orto aqui, dá uma vontade de marcar alternativa que fala que é quando a pessoa fica em pé, né? Não, ortopneia é quando a pessoa deita. Platipneia é dispneia na posição ortostática, então quando a pessoa fica em pé, platipneia. E trepopneia é a dispneia em decúbito lateral. Aos esforços, quando tem a dispneia, a sensação de falta de ar relacionada com a atividade física, beleza? Vamos lá. Uma questão da IDECAN que está mais ou menos relacionado com isso, mas que também vai ajudar a gente a pensar um pouquinho na parte de fisiologia. Olha só, gente, fisiopatologia, na verdade. Pacientes cardiopatas apresentam dispneia ao deitar em decúbito dorsal, tá? Que é a ortopneia, mas é aliviada como assume a posição ereta. Podem ser portadores de dispneia paroxística noturna, e a dispneia, né, quando a pessoa está deitada, está à noite dormindo. A qual está relacionada a falência dos? Então, olha só, tá falando o seguinte, para ficar mais claro. O paciente cardiopata, ele pode apresentar dispneia ao deitar, dispneia paroxística noturna, relacionada a quê? Falência dos alvéolos, falência dos bronquíolos, falência do ventrículo direito, falência do ventrículo esquerdo. Qual que é a resposta, gente? Por quê? Vai ser a falência do ventrículo esquerdo. Então, por que pessoas que têm problema no ventrículo esquerdo podem apresentar sintomas pulmonares, cor pulmonar, e o paciente com insuficiência ventricular esquerda pode apresentar dispneia? Vamos lembrar do seguinte, gente, ó, vou colocar aqui pulmão e corpinho, tá? Então, para a gente fazer essa relação. Bem, o sangue que vem do corpo chega no átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para o pulmão, certo? Esse é o sangue venoso. No pulmão, esse sangue é oxigenado, recebe oxigênio, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí vai para o corpinho. Se o ventrículo esquerdo está insuficiente, gente, onde esse sangue vai ficar represado? Qual que é o caminho retrógrado? Pulmão, tá? Vou colocar aqui, ó, caminho retrógrado. Onde ele vai impactar? Se o ventrículo esquerdo não está conseguindo jogar para frente, onde ele vai impactar? Vai impactar no pulmão. É por isso que pessoas com problema no ventrículo esquerdo normalmente têm associado problemas no pulmão. Pessoas com problema no ventrículo direito, só para fazer a comparação. Se o ventrículo, ai, desculpa, se o ventrículo direito não consegue dar sequência aqui, para onde que vai represar? Vai represar para o corpinho. Aí a pessoa vai ter edema, ascite, assim por diante. Entenderam, pessoal? Então, ó, lembra? A gente tem que ir ampliando aqui, estou trazendo coisas para ampliar nosso conhecimento, beleza? Uma coisa que cai muito em provas, pessoal, embora eu não tenha encontrado questão recente da IDECAM, mas assim, eu acho que vale a pena estudar aí para a prova, são as alterações do ritmo respiratório. Então, normalmente a gente respira assim, né? Inzês, inzês, inzês. Se eu faço uma atividade mais forte, eu aumento até, né, esse ritmo. Se eu estou dormindo, eu diminuo, mas é um ritmo respiratório normal. Agora, existem condições de alteração no ritmo respiratório, o ritmo respiratório é normal. As principais delas são, aqui, ó, vou até destacar, ritmo de Cheyne-Stokes. Só a cereja do bolo, gente, que você precisa saber. Comum na lesão do sistema nervoso central, caracterizado por aumento e diminuição da frequência respiratória, tanto na intensidade, né, como na frequência,
com períodos de apneia. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, aumenta, 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 diminui, diminui, apneia, tá? Kussmaul, comum na cetoacidose diabética ou na acidose metabólica. 4 fases: inspiração ruidosa, apneia, expiração ruidosa, apneia, tá? Esses aqui são os que mais caem. Mas vamos lá, só para chamar a atenção, Cantane também é na acidose, cetoacidose diabética, anterior à instalação do ritmo de Kussmaul. Kussmaul seria mais grave. Então, tem aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. E uma outra que eu vejo, estou vendo cair recentemente, deixa eu só chegar aqui para o lado, é o ritmo de Biot, que também é conhecido como respiração atáxica, tá? Então, o que que vai acontecer? Comum no TRM grave, entre outras lesões, tá? Mas lesões de sistema nervoso central, principalmente, caracterizado por irregularidade, falta de coordenação no ritmo respiratório. Completando esse memory card aqui, esse flashcard, a gente tem a dispneia suspirosa, menos comum de aparecer nas provas, mas é comum em crises de ansiedade, presença de inspirações profundas esporádicas em meio ao ritmo normal, e a taquipneia, que é a aceleração do ritmo, que pode ser desencadeado por uma série de fatores, inclusive acidose metabólica, patologia restritiva, atelectasia, SDRA, dor e hipoxemia, tá? Os mais importantes, então, esses 3 que estão aqui do ladinho direito, né? Na minha tela do ladinho direito. Cheyne-Stokes, Kussmaul e Biot, ok? Embora não tenha questões recentes da IDECAN, acho que vale a pena aí um ponto para chamar a atenção. Exames complementares, pessoal. Eu até fiquei pensando se eu ia falar disso aqui com vocês hoje, porque quando a gente olha lá no edital, a gente não vê nada típico de terapia intensiva. Mas, pessoal, tem questões aqui que caem muito na prova da IDECAN e que a banca pode colocar relacionada à respiratória. Então, eu trouxe para vocês gasometria, tá? Então, a gasometria é um exame invasivo, é arterial, que é o que é utilizado, faz então a coleta desse sangue arterial, normalmente na artéria radial. O que que eu tenho que saber? Valores de referência, principalmente pH, 7,35 a 7,45, PCO2 arterial, tá? De 35 a 45 e HCO3 de 22 a 26. Por que que eu destaco esses aqui, gente? Porque muitas das questões perguntam sobre o distúrbio ácido básico, alteração do pH. E as únicas variáveis que influenciam no pH é o HCO3 e a PCO2. Então, a gente usa a fórmula, que é pH igual a HCO3 dividido pela PCO2 ou PaCO2. Então, o que que impacta no pH, gente? Aumentar ou diminuir o bicarbonato, que é HCO3, e o CO2, PaCO2. Ah, professora, mas tem outros valores importantes aí. Sim, o valor de PO2 também, PaO2, vai ser importante, normal de 80 a 100. Base excess, menos 2 a mais 2, SPO2 maior que 95, a gente usa menos para provas. Vamos prestar atenção aqui que eu já vou deixar isso mais claro, tá? Vamos lá, gente. Outra coisa que a gente tem que saber, como é que chama? Então, ó, pH normal de 7,35 a 7,45, certo? Se ele está aumentado, chama alcalemia ou alcalose. Se ele está diminuído, acidemia ou acidose. PCO2, 35 a 45. Se o CO2 está aumentado, hipercapnia. Se ele está diminuído, hipocapnia. PaO2, 80 a 100. Se a PaO2 está aumentada, hiperoxemia. Se está diminuída, hipoxemia. A gente também já viu a IDECAN usando hipóxia, tá? Hipoxemia seria o termo mais correto, mas lembra que isso aqui não vale a pena perder questão e falar que vai entrar com recurso, porque não vai dar certo, tá?
E o HCO3 vai refletir alcalose, se ele tiver elevado, metabólica, ou acidose metabólica, se ele tiver diminuído. Então, vamos lá, a gente já vai clarear mais ainda. Pessoal, olha só, interpretação de gasometria. O valor de pH normal de 7,35 a 7,45. Então, se numa prova cair que o pH do paciente está 7,38, o pH está normal, tá? Se aparecer que o pH do paciente está 7,25, aí você tem uma acidose. Se está para baixo de 7,35, é acidose. É só o pH que você precisa saber para ver se é acidose ou alcalose. Se o pH tiver, por exemplo, 7,50, é uma alcalose. Então, é só o valor de pH o que eu preciso saber para saber se o paciente tem acidose ou alcalose. Agora, como eu disse para vocês, o pH, ele é modificado, ele pode subir ou ele pode diminuir se tiver alteração no HCO3 ou na PaCO2, porque são os elementos que estão relacionados. E aqui a gente tem que também lembrar, saber uma relação matemática. O HCO3, ele é o numerador aqui da divisão, certo? Ele é, gente, diretamente, vou até escrever aqui, ó, diretamente proporcional ao pH. O que eu quero dizer com diretamente proporcional ao pH? Se o HCO3 aumenta, o pH aumenta. É uma relação direta. Um aumentou, o outro aumenta. Ok? Ou se diminuir, né? Um diminui, o outro diminui. A PaCO2, ele está aqui embaixo na nossa fórmula. Ele é inversamente, então, é inversamente proporcional. O que significa isso? Uma grandeza inversamente proporcional. Significa o seguinte, gente: se a PaO2 aumentar, o pH diminui. É inversamente proporcional, tá bom? Então, a gente sabendo isso, a gente consegue resolver a maior parte das questões. Quando chegar lá na prova, se tiver questão de gasometria, você anota no cantinho o valor de referência. pH 7,35 até 7,45. PaCO2 35 a 45. Eu já anoto abaixo porque tem 35, 45 já ajuda, né? HCO3 22 a 26, tá? E anota também a PaO2 que você pode precisar, embora ela não influencie diretamente no pH, mas você pode precisar aí saber que é o que é o normal. Segunda coisa que eu anoto lá na prova, eu anoto a fórmula. pH é igual a HCO3 dividido pela PaO2. Aí, só um exemplo aqui, gente. Apareceu lá na prova, paciente com pH de 7,2, PaCO2 de 60, HCO3 de 24. E a banca pergunta para você o seguinte: qual é o distúrbio gasométrico? Como eu resolvo isso? Gente, eu coloco na fórmula: pH é igual a HCO3 dividido pela PaCO2. Aí vem comigo: o pH está normal? Não, o pH está diminuído. Se o pH está diminuído, a primeira coisa que eu sei é que esse paciente aqui, ele tem uma acidose, ok? Aí eu olho, o PaCO2 está normal? Não, PaCO2 está aumentada. E o HCO3 está normal? Ah, o HCO3 está normal. Então, gente, o que está alterando o pH? A PaCO2. Então, é uma acidose respiratória, ok? Vamos só pensar nisso aqui um pouquinho, tá? Ó, tem uma questão aqui da IDECAM que fala o seguinte:
A gasometria arterial é um exame utilizado para avaliação da oxigenação e ventilação dos distúrbios ácidos básicos. Considerando o paciente adulto jovem e os valores a seguir, analise o laudo correto. Então, tem os valores aqui do lado, certo? Como que eu resolveria? pH igual HCO3, desculpa, dividido pela PaO2. Desculpa, pH está normal? Não, o pH está diminuído, certo? A PaCO2 está normal? Não, PaCO2 está aumentado. O HCO3 está normal? O HCO3 está normal. Então, vamos lá, gente. O pH está diminuído. O que que esse paciente tem? Sem medo. Acidose. O que está causando a acidose? A PaCO2, que é um problema respiratório, ou o HCO3, que é um problema metabólico? A PaCO2, que é um problema respiratório. Então, o paciente tem uma acidose respiratória. A PaO2 dele está normal? Não, normal de 80 a 100. Então, esse paciente também tem o quê? Hipoxemia ou hipóxia, tá? Vamos lá, resposta. Alternativa A, oxigenação arterial normal e acidose metabólica. B, hipoxemia arterial e acidose respiratória. C, hiperoxemia e ausência de distúrbio ácido básico. D, oxigenação normal e acidose respiratória. Hipoxemia, eu vi pelo O2. A acidose respiratória, eu vejo pelo pH, HCO3 e PCO2. Então, qual que é a resposta, gente? Hipoxemia associada com acidose respiratória, tá? Basicamente, é isso que a gente precisa saber para aceitar as questões, tá joia? Se cair na prova de vocês, como no conteúdo de vocês, de conteúdo programático, não tem nada relacionado à terapia intensiva de maneira mais aprofundada, eu conferi ontem. O que que vai acontecer, pessoal? Saber isso aqui, que é o básico, vai fazer você responder a questão. Então, chega no cantinho da prova, anota os valores de referência, anota a fórmula, pegou os valores, como a gente pegou aqui, ó, joga na fórmula e identifica o que está aumentado, o que está diminuído, o que está normal. E aí é sempre assim, gente. Acidose respiratória, distúrbio simples. Acidose, pH diminuído. Inversamente proporcional, PCO2 aumentado. HCO3 não muda, no distúrbio simples, né? Para responder questão de concurso, tá bom? Alcalose respiratória, pH aumentado. Alcalose, pH aumentado. PCO2, inversamente proporcional. Acidose metabólica, acidose, pH diminuído. Metabólico, HCO3 diminuído. E diretamente proporcional. Alcalose metabólica, alcalose, pH aumentado. HCO3 aumentado porque é diretamente proporcional, tá? Então, distúrbio metabólico simples é isso aqui, acabou. E é o que tem a chance, se cair, é o que tem a chance de cair na prova de vocês, tá? Então, não sofram, beleza? Decora os valores, joga na fórmula, tá? Vou botar aqui. Decora os valores, joga na fórmula. A grande chance é que não caia, tá, gente? Mas eu preciso trazer isso para vocês, porque aqui, ó, caiu em prova recente da IDECAM, beleza? Bora lá então, pessoal. Outros pontos aí de atenção na avaliação respiratória, que são exames chamados de complementares. Manovacometria avalia a força muscular inspiratória e expiratória. Então, tá vendo aqui, ó, avaliação de força por meio das medidas da pressão inspiratória máxima, PImax, e expiratória máxima, PEmax, tá? E é utilizado um aparelho que é o manovacuômetro para fazer essa medida.
A PImax é considerado o índice da força dos músculos ins e a PEmax dos músculos es. Ponto de atenção, pergunta difícil de concurso que, pelas características da IDECAM, pode ser que em algum momento ela coloque. Mede-se a PImax partindo do volume residual, ou seja, eu solto todo o ar que eu posso e daí eu faço a inspiração máxima. Mede-se a PEmax partindo da capacidade pulmonar total, ou seja, eu encho o meu pulmão ao máximo e aí eu solto o ar com força, tá bom? Mas isso aqui, quando cai em prova, a gente fica meio confuso. Então, a gente tem que lembrar de forma técnica mesmo, tá? Que é esse resuminho aí que eu trouxe para vocês. Ventilometria. Ventilometria também, o ventilômetro é um aparelho que mede volumes pulmonares. Quais? Volume minuto, volume corrente e capacidade vital. Tem que saber o que significa cada um deles e o valor de referência. Volume minuto, volume total de ar inspirado e expirado nesse espaço de tempo, que é 1 minuto, pode ser medido em repouso ou durante o exercício, e é expresso pelo cálculo, volume corrente vezes frequência cardíaca, o que dá em torno de 6 litros por minuto, o volume minuto normal que eu respiro. Então, 6 litros de ar em 1 minuto. Volume corrente é o volume de ar que entra ou sai dos pulmões em cada ciclo, em torno de 400 a 600 ml, o que equivale a 5 a 8 ml por quilo. Capacidade vital, máximo de ar expirado a partir de uma inspiração máxima. É o máximo de ar mobilizado, tudo que eu posso colocar e tirar do meu pulmão. Então, soma o volume corrente, que é o normal, o reserva ins e o reserva ex. Sobra no meu pulmão só o volume residual. Isso dá em torno aí de 60 a 75 ml por quilo, tá? Então, ponto importante também. PIC-Flu. PIC-Flu também é um aparelho usado na avaliação respiratória que avalia o pico de fluxo expiratório. Ele é importante, gente, para doença obstrutiva, para verificar obstrução, tá joia? Então, principalmente quando a gente pensa em asma, né, em DPOC, mas especialmente em provas aparece em asma, tá? É um aparelho que vai, então, medir uma expiração forçada, realizada de forma curta, explosiva, a partir da insuflação máxima do pulmão. Então, enche o pulmão de ar e sopra com força, tá? Os valores, eles variam muito e tem umas tabelinhas, dependendo da idade, do sexo, da altura. Essas tabelinhas a gente não decora, tá, gente? Mas tem umas coisas que a gente precisa saber. Então, essa classificação aqui, ó, ela é importante. Ela é vista a partir da tabelinha, mas a gente usa a porcentagem. E quando as bancas cobram, elas cobram a porcentagem. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter quando a gente pensa em ausência de obstrução, resultado superior ou igual àquele valor que era esperado para aquele paciente, tá? Obstrução leve, entre 60% a 100% do esperado, moderada, entre 40% a 60% do esperado, grave, abaixo de 40%. Então, o PIC-Flu, gente, ele é utilizado para avaliar o fluxo expiratório, definir essa presença e ausência de obstrução, para verificar a eficácia de broncodilatador nessas pessoas que têm obstrução. E o outro ponto é que ele avalia a eficácia da tosse. Então, pode cair nas provas relacionando o PIC-Flu à obstrução ou relacionando o PIC-Flu à eficácia da tosse. E aqui, muita atenção, gente, que isso aqui também cai demais. A tosse é considerada efetiva quando o paciente tem um valor de pique-flu maior que 270. E é considerada ineficaz quando esse valor está menor que 160. Então, ó, entre 270 e 160, o paciente tende a acumular secreção. Acima de 270, eficaz, abaixo de 160, ineficaz, e nesse meio aí o paciente já tem dificuldade, tá? Então, esse pique-flu, né, essa medida do pico de fluxo também tem essa referência com a força da tosse. Então, vamos lá? Pique-flu, ele vai juntar, agregar o quê?
pode avaliar o quê? Obstrução e força de tosse, tá? É importante, por exemplo, avaliar paciente com doença neuromuscular, DPOC, paciente acamado, a evolução do desmame, da extubação, tá joia? Na terapia intensiva. Uma outra avaliação muito utilizada é a espirometria. A espirometria, gente, ela faz a avaliação funcional do pulmão, ou seja, a maneira como ele funciona, podendo fazer, então, manobras, né, teste de respiração lenta ou de expiração forçada. As principais variáveis estudadas são capacidade vital forçada, CVF, capacidade vital, volume expiratório forçado, volume expiratório do primeiro segundo, razão VFT, CVF ou porcentagem do volume expiratório forçado, fluxo expiratório entre 25% e 75%, né, do momento da expiração, fluxo expiratório forçado máximo, ou pico de fluxo, que é o que o pique-flu faz, curva fluxo-volume. Normalmente isso aqui não precisa decorar, mas eu preciso trazer esses nomes para a gente entender alguns pontos. Principalmente entender essa curva aqui, que é chamada curva fluxo-volume, e que tem, então, a diferença clínica do paciente com doença obstrutiva para o paciente com doença restritiva. O paciente com doença obstrutiva é o paciente que tem, por exemplo, DPOC e asma, são as mais comuns. O paciente com doença restritiva é o paciente que tem fibrose e doença neuromuscular, mais comum, então, tá? Da gente encontrar. Tem que saber isso aqui, ó, gente. Nesses pacientes, a capacidade pulmonar total está aumentada, porque eles retêm ar, então o volume residual deles aumenta. Não que isso seja bom, porque o volume residual fica preso lá e causa hiperinsuflação. O volume expiratório de primeiro e segundo diminui muito, a capacidade vital forçada diminui, essa divisão que tem entre elas, né, do VF1 pela CVF, também diminui menor que 80%, e o FEF 2575 diminui. Já quando a gente pensa na doença restritiva, a capacidade pulmonar total aumenta, vai comparando com o outro lado. O VF1 diminui, mas não tanto quanto na obstrutiva. CVF diminui. Essa relação VF1-CVF, ela tá normal ou aumentada. Isso se dá pela matemática também, gente. Como aqui na obstrutiva tem uma diminuição muito grande do VF1, ele sempre vai dar um resultado para baixo de 80%. Como aqui na restritiva os dois diminuem proporcionalmente, na hora que divide, normal aumentado, tá bom? E o FEF diminuído. Basicamente, gente, na restritiva diminui tudo, na obstrutiva a capacidade pulmonar total está aumentada, mas não é por conta de uma coisa boa, é por conta do aumento do volume residual. Apareceu recentemente na prova, então já resolvi trazer aqui, que a gente está falando nesse assunto, que esses valores de espirometria, muitas vezes, eles vão ajudar a gente a verificar a evolução do DPOC, tá? E essa classificação chama classificação Gold, do DPOC. Aqui também é para imprimir, tá bom? É pequenininho, pode ser anotado, mas revisar. Então, ó, é a gravidade da obstrução do fluxo aéreo no DPOC, que é medido normalmente a partir da espirometria, por isso que eu coloquei aqui. Então, Gold leve tem VF1 maior ou igual a 80, moderado, VF1 entre 50 e 80, grave, VF1 entre 30 e 50, e muito grave, VF1 menor que 30 do predito. Então, tem também os valores de referência, né? Daí tem a porcentagem. E daí caiu recentemente, prova de Mossoró 2024. A doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada pela limitação do fluxo aéreo por resposta inflamatória das vias aéreas. A classificação da sua gravidade dá-se por meio da Global Gold, que se baseia no valor de volume exalado no primeiro segundo, VF1, para determinar a limitação do fluxo aéreo. Assinale a alternativa que indica a classificação Gold leve.
é o Gold 2, 50 a 60%, Gold 3, 45 a 50%, Gold 4, menor que 30%, Gold 1, maior ou igual a 80%, Gold 2, 30 a 70%. Pessoal, por isso que é importante decorar, tá? Então, lembrando, é maior ou igual a 80, de 50 a 80, tá vendo que a banca usa valores ali que nem existem? De 50 a 30 e menor que 30. E ele coloca aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Leve, moderado, grave e muito grave. Então, vamos lá, qual que é a resposta? Opa, leve é Gold 1, maior ou igual a 80, certo? Leve, Gold 1, maior ou igual a 80, beleza? Então, decorar também. O que eu vi mais comum de aparecer desses pontos todos que eu falei para vocês na parte respiratória foi a parte de gasometria e essa classificação aqui que tem como base a espirometria, por isso que eu trouxe, tá? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra, né, na próxima aula. E aí eu já vou encerrar o vídeo, mas estou à disposição caso tenham dúvidas.